Palmeiras 2, Ituano 0, muito boa tarde agora para você. Agora sim, Mauro César Pereira falando aí desse jogo, vitória do Palmeiras, uma nova formação testada pelo Abel com 3 zagueiros, 3 volantes e gol do Flaco Lopes, terceiro gol já na temporada, e o Rony entrou no segundo tempo colocando velocidade no ataque alviverde, também foi lá e marcou o seu gol. Mauro. Eu acho que assim, essa sequência e os gols, né, do Flaco, é boa notícia para o Palmeiras, porque é um jogador de investimento muito alto, mais alto que o Palmeiras já fez, né? E que não vinha se justificando. Há pouco tempo o River Plate andou interessado, consultando para ver se o Palmeiras tinha interesse em negociá-lo. Ele é um atacante alto, tem boa presença de área, mas nunca teve uma sequência de verdade. Agora está tendo mais oportunidades e está correspondendo. Acho que esse é um ponto positivo. Agora, jogar com 3 zagueiros e tudo, essas variações, assim, não acho que seja uma variação tão grande em relação a outras maneiras como o time já a outras formas como ele já montou essa equipe, inclusive recentemente, jogando com 3 homens na linha de zagueiros. A grande questão é essa também de jogar lá em Barueri, né? Ontem foi o menor público do Palmeiras em muito tempo, Isso. Né? Menos de 10 mil pessoas. Em parte, talvez um certo desânimo pela derrota para o São Paulo nos pênaltis no domingo, mas principalmente porque o jogo é em Barueri. Quer dizer, é um lugar mais contramão, mais distante, mais difícil de chegar para aquele torcedor que está acostumado aos jogos do Palmeiras. Talvez seja uma oportunidade da presidente Leila Pereira pensar em trabalhar com preços realmente populares e oferecer uma oportunidade para aquele torcedor que não consegue entrar no Allianz Parque, porque é muito caro, né? E não consegue pagar um sócio torcedor porque não tem grana para isso, poder comprar um ingresso realmente popular e encher o estádio. Qual a capacidade lá? 20 e poucas mil pessoas? 31 mil pessoas. 31 mil pessoas. Então, que façam isso. Baixa o preço. Dá uma vantagem maior para o sócio, né? Vai pagar um preço simbólico e cobra R$30, sei lá, 20, a meia, sei lá, alguma coisa assim, para a galera comparecer e lotar o estádio. Porque você tem muitos palmeirenses, como tem corintianos, que não veem o jogo do time em loco, morando aqui em São Paulo, tá? Na região metropolitana de São Paulo, na capital, cidades vizinhas aqui coladas. Há muito tempo, porque o ingresso no estádio do Palmeiras é muito caro. Quando fala, não, é barato para quem paga o sócio torcedor. Nós estamos falando de um país onde muitas pessoas mal conseguem pagar suas contas. O sócio torcedor não é um pagamento obrigatório como pagar a conta de luz, o gás, o supermercado, o aluguel, se o cara não tiver uma casa própria, o condomínio, se ele morar num edifício, a escola, se o filho estiver estudando e não for escola pública, são plano de saúde, se ele tiver condição de pagar um plano de saúde, são prioridades em relação, claro, ao sócio torcedor, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, o preço para o cara que é um cara mais de classe média, uma situação um pouquinho melhor e que pode abrir mão de uma quantia mensal pagando ali R$100, R$80, R$200, não importa, tem vários pacotes que os clubes oferecem, mas é um negócio totalmente supérfluo, né? Para você ter um compromisso de pagar todos os meses. As pessoas não conseguem. Então, acho que é uma oportunidade de fazer isso. Baixa o preço. O São Paulo fez isso muitas vezes no Morumbi, que é um estádio muito grande, e conseguiu várias vezes lotar. Aliás, o São Paulo ele passou a ter essas médias altas de público depois do que mudou a sua política de preço de ingresso. Estádio enorme, tudo vazio. Baixou o preço, o povão vai, aí você vai criando o hábito do cara ir no estádio. Vai criando o hábito, o cara começa a frequentar os jogos de São Paulo. Aí mesmo quando o ingresso sobe um pouquinho ou outro, você vai ter um que pode pagar, o outro não pode, faz um esforço. Mas já acostumou o cara aí, né? O cara acostumou aí, pegou gosto, levou o filho. O garoto enche o saco, quero ir no jogo. Aí o pai vai lá e faz um esforço para ir no jogo. Aí tem um ponto positivo. É o mesmo estádio. Entendeu? É Sim. O mesmo estádio. No caso do Palmeiras, é isso. Ele está pensando, já fez, parece, eu não tenho certeza, a redução de preços. Mas aí foram entrevistar as pessoas e o custo para chegar é alto. Então você soma, mesmo o ingresso estando mais barato, o deslocamento para chegar até o Barueri... Sim, é contramão para muita gente. Para muita gente. Então, de qualquer maneira, é uma dificuldade. Agora, não tem jeito, vai jogar só lá. Acabou, você mudou de casa, é lá o teu estádio. E isso talvez force uma aproximação mais doce entre W Torre e Palmeiras e W Torre. Não é isso, hein, Pedro? Não é? Pode ser, né? Eu tenho até os valores aqui dos ingressos de ontem, sem o desconto, porque sócios do Palmeiras têm desconto. R$60 o ingresso mais barato, 140 o mais caro para o jogo de ontem, R$60. Ainda assim tá caro, porque você imagina, por exemplo, se o torcedor vai sair aqui de São Paulo isso aí. E vai com o carro dele, por exemplo, aí tem que pagar o estacionamento, aí tem a gasolina, pedágio. Tem o pedágio até lá.
Fora, sei lá, o lanchinho para ir pro jogo, não sei. Tem que pensar. Bebida, quem gosta de beber, não sei, enfim. E também tem outro detalhe, transporte por aplicativo. No horário de pico, daqui para lá, para Arena Barueri, é mais de R$100, cara. Você pegar um táxi e transporte por aplicativo. Então, para ir e para voltar. Quem mora ali para voltar meia-noite, 11h30 da noite. Quem mora ali em Barueri, Alphaville, Santana Paraíba, pega esse horário com jogo e sem jogo. É um inferno. É um inferno para chegar lá. O pessoal sai de Osasco, sai de São Paulo para voltar para casa, é tudo parado. A Castelo ali, o pedágio é mesmo que quem tem sem parar, é tudo parado. Tá vendo? É isso aí. E o Palmeiras, o Danilo Lavieri do UOL até publicou aqui uma informação pertinente sobre esse assunto, porque no ano passado o Palmeiras teve uma renda líquida de 12 milhões de reais no Paulistão, com bilheteria, com ingressos, né, com o público, com o Allianz Parque à sua disposição, com o estádio do Palmeiras à sua disposição. Agora, só nesse Campeonato Paulista, a gente está puxando aqui o jogo de ontem, 8.879 pessoas, para uma renda líquida de R$34 mil. Nossa. Ou seja, vai ter um rombo aí, né? Vai ter pelo menos, as contas vão despencar pelo menos o faturamento nesse sentido, né? Do faturamento com bilheteria do ano passado para esse vai acabar caindo, não tem jeito, já que o Palmeiras não tem a sua arena à disposição. Contra a Inter de Limeira, jogando na sua casa, o público foi de pouco mais de 27 mil pagantes, para uma renda de quase 800 mil. Então você compara 800 mil com os R$34 mil do jogo de ontem. Perfeito. Enfim, então o Palmeiras saindo no prejuízo quando joga na Arena Barueri, longe da sua casa. E tem isso também, né? O torcedor está acostumado com a Casa Alviverde, região central de São Paulo, de repente vai para Barueri, jogo quinta-feira, 9 da noite, tem o trânsito. Às vezes você não consegue pegar o transporte depois do jogo, porque acaba muito tarde. O torcedor pensa tudo isso. E o clássico contra o Corinthians já foi marcado para a Arena Barueri do próximo dia 18. Sem ser esse domingo, o próximo, né? Teremos Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. No jogo de ontem, Flaco Lopes, terceiro gol dele na temporada. Marcou contra o Santos, marcou contra o Bragantino e marcou ontem contra a equipe do Ituano. Será que o Palmeiras já achou esse centroavante? Ou você acha que ainda precisa buscar o rato da grande área, como pediu o Abel Ferreira, Vampeta? Pra temporada, Pedro, tem muita coisa, né? Acho que precisa, sim, de um atacante, já que o Abel quer um atacante de área. O Inter que vai embora, né? O Inter que vai sair, a gente sabe que o Inter está indo para o Real Madrid. Então, precisa de mais um atacante, sim, concordo com ele. Mais um atacante, um meia. Lá a cozinha está bem arrumada, meio campo, acho que com a chegada do Aníbal Moreno, né? Usando até alguns jogadores da base, mas o ataque, sim. Sofreu muito, né? Eu acho que o Palmeiras, sem esse centroavante, talvez na temporada passada, até surgir o Endrick, ganhar o espaço dele na equipe titular, e o Endrick vem fazendo muita falta nesse time do Palmeiras. Aí já começa a temporada sem o Dudu, negocia o Arthur e o Kevin, que eram duas opções aí que ele tinha para esse ataque. Perdeu o Bruno Rodrigues, lesionado, só volta lá para o segundo semestre. Agora está chegando o Lázaro. E depois do Campeonato Paulista vai chegar também o Rômulo, meio atacante do Novo Horizontino. Inclusive hoje o Lázaro vai ser apresentado na academia de futebol. Defesa não passou susto ontem, não passou nenhum aperto, mas o ataque teve ali as suas dificuldades para produzir e criar chances, né? Com essa formação, 3 zagueiros, 3 volantes, é claro que desses 3 volantes todo mundo sabe jogar, Aníbal Moreno, Zé Rafael e também o Richard Rios. Os zagueiros também têm boa saída de jogo, Luan, Murilo e Gustavo Gomes, mas o time ficou sem opções aí pelos lados, né? O Rafael Veiga, principalmente nos contra-ataques, eu senti ali uma certa lentidão, porque o Veiga recebia, só tinha na frente dele o Flaco Lopes, que não é um velocista, jogador que sabe fazer a parede, né? Que vai segurar a bola, mas não tinha aquelas opções pelos lados. Demorava um pouquinho para chegar o Piquerez e também o Marcos Rocha, porque até subirem os dois, né? Os dois estavam ali cuidando da defesa, até subir, atrasava um pouco o ataque desse Palmeiras. Mas enfim, é Campeonato Paulista, é hora de fazer os testes, os ajustes, como a gente falou. O momento é agora para fazer esses testes. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que falou um monte de coisa na entrevista coletiva, tocou em vários assuntos, deu indireta na diretoria, deu indireta na Federação Paulista, falou sobre contratações, falou sobre gramados, enfim. Vamos lá, o Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O difícil não é ganhar sempre, o difícil é ganhar de forma consistente. E as 14 decisões que nós fomos, mesmo perdendo muitas,
é preciso lá estar, e há um denominador comum. O Palmeiras, ganhando ou perdendo, tem estado nessas decisões, e nós queremos estar nas decisões. Se queremos estar nas decisões, temos que acompanhar os nossos rivais. Se me perguntas, o Palmeiras tem 20 milhões para ir comprar um ponta? Não tem. Não tem 20 milhões para comprar um ponta, não tem 15 milhões para comprar um médio, não tem. Temos que usar outros recursos da pesquisa, das oportunidades, às vezes esperar mais um bocadinho, mas também já disse mais que uma vez, os nossos reforços estão aqui dentro, chegaram mais dois miúdos, o Lázaro, que é um jogador que nós acreditamos que tem muito potencial e que ainda se pode afirmar, não sei quanto tempo vai demorar, mas não deixa de ser desse perfil que tu acabaste de dizer. Eu não sei se já foi divulgado ou não, mas acho que vos posso dizer. Isso teve a ver com uma política minha de quando cheguei ao clube, até para valorizar o Paulistão, dar uma oportunidade no nosso elenco, como demos ao Rios, e ele está aí, é um jogador que foi uma surpresa, não é? A presidente ou o diretor, nós queremos destes jogadores, isto não dá sempre para encontrar destes jogadores, não é? Bons e baratos, não é? Isto é sempre difícil, pode acontecer, mas é mais difícil, e foi uma grande contratação que o Barros e que o departamento de scouting fez com o Rios. Este Rómulo foi um jogador que nós já o tínhamos visto ano passado, este ano as coisas correram bem, é um jogador que também vem para nos ajudar. E pronto, o resto dos reforços também já vos falei, não vou estar sempre a repetir isso, foi muito claro na última entrevista, mas o importante é ver os nossos centroavantes a fazer golos, e os nossos grandes reforços estão aqui dentro. 2 golos, ainda não perdemos nos 90 minutos, mais 2 golos feitos, 0 golos sofridos. Vamos continuar no nosso caminho e pronto. Tá aí a palavra do professor Abel Ferreira. Ô Mauro, um jogador que está caindo nas graças da torcida do Palmeiras e que até pouco tempo atrás estava no Racing, o Aníbal Moreno. Jogador que vem mostrando aí uma desenvoltura para sair jogando, também defensivamente. Eu vi que no Racing os números dele são impressionantes quanto a roubadas de bola, né? Em 150 jogos, 160 jogos, mais de 900 bolas roubadas para o Aníbal Moreno. O que falar desse jogador? É o começo da trajetória dele no futebol brasileiro, e o que o torcedor pode esperar desse atleta, desse volante, o Aníbal Moreno, daqui para frente, Mauro César? É um investimento de 7 milhões de dólares mais metas, né? Isso. Não é investimento barato, né? O Palmeiras, eu acho o seguinte, o Palmeiras não faz investimentos em valores que o Flamengo faz. Então, pelo fato de existir um outro clube que investe mais dinheiro, fica parecendo que o Palmeiras investe pouco. Não, o Palmeiras investe bastante. Poderia investir mais? Em tese, sim. O técnico diz aí que não tem o dinheiro, que é o que devem falar para ele, imagino eu. Mas o Hendrick foi muito bem vendido. Os 15 milhões de euros agora é pelo Arthur, né? Isso. Que, aliás, foi um investimento alto. O Palmeiras recomprou por 9 milhões de euros aproximadamente ao Red Bull Bragantino. Então, o Palmeiras também trabalha com cifras altas. E tem umas vendas aí também, mano, que não é tão especuladas assim. Os meninos também. Aí você pega um aqui, 2 ali, soma tudo. Kevin. Dá uma brincadeira boa. Agora, o Palmeiras também faz muitos investimentos em salários, né? Ele mantém seus jogadores remunerando-os muito bem. Por isso que o Gustavo Gomes teve a oportunidade para sair, porque ele não vai sair, porque ele ganha bem no Palmeiras. Então ele fala, cara, eu vou para a Arábia, eu vou ganhar mais. Treinador. Ganho muito bem aqui, né? O treinador, o goleiro Everton, que é um goleiro de seleção brasileira. O Rafael Veiga. O Rafael renovou agora. Dudu, que quando terminou o contrato, vai acabando, ficou aquela celeuma, vai ficar, não vai renovar. O Palmeiras investiu pesado na renovação, então o Palmeiras investe bastante. A condição do Palmeiras é muito boa, o elenco muito bom. Agora, poderia talvez fazer alguns investimentos mais altos, né? Em tese, mas talvez lá as pessoas aqui saibam qual é a condição do clube hoje, dentro dos seus outros compromissos, né? Mas é um elenco muito forte, o investimento é muito alto, é um dos mais altos da América do Sul, talvez só fique atrás do Flamengo mesmo. Acho que nem o River Plate hoje está investindo tanto quanto o Palmeiras tem hoje no seu time, se estiver próximo. O River repatriou alguns caras aí, Lanzini, né? Contratou o Borja. Pete Gonzalez, Borja, que está até bem lá, né? Tem feito gols. Então, pode ser que o River se aproxime ali do Palmeiras. No Brasil, quem mais? Acho que o Atlético já passou daquela grande fase de investir mais pesado, né? Agora mesmo contratou o Scarpa, mas sem pagar uma multa rescisória muito alta, né? O jogador está trazendo o Bernardo de volta. Gostado, também final de contrato. O próprio Hulk foi também um jogador livre no mercado, mas com salário alto, né? Um investimento significativo. Mas acho que o Palmeiras tem um dos elencos mais fortes do Brasil e investe bastante. Talvez pudesse investir mais, tomando como base essas cifras, mas imagino que o clube deve ter outras prioridades, além de investir no elenco, tentando, sei lá, resolver algumas outras questões internas, né? Mas é um elenco forte. O Aníbal Moreno é um volante muito bom, ele não tem tanta finalização, gols, né? Ele não é um cara de
assim, naquela fase final das jogadas, não é o cara que tenha tanta presença. Mas ele é muito regular, passa bem, se intercepta muitas bolas, é um jogador bem interessante. Talvez consiga uma adaptação rápida e acho que vai elevar o nível ali.